O tema da nossa mensagem esta semana é uma atitude de fé. E o texto áureo, já que nós estamos falando do texto áureo, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Hebreus 11, 6, ou se você tem a nossa revista aí, você pode pegar a nossa revista, está lá no Hebreus 11, 6, eu gostaria que você abrisse o texto áureo. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você vai pegar e vai levar aí, já está sendo distribuído, tá? Isso é uma forma, queridos, de estarmos incentivando você a participar, a vir comer do pão quentinho que é distribuído aqui para você pela palavra de Deus, amém? Então, é importante você estar buscando do Senhor. Nesta manhã nós estamos com internautas novos, né, lá de Nova Chavantina, paz do Senhor, pastora Lourdes, obreiros, pastor Eudes, o Ronan está firme lá assistindo a Escola Bíblica Dominical, o novo obreiro lá de Chavantina. Pastor Zé, você vê que peixe que nós comemos lá, trem estrondoso, o negócio foi peixe pescadinho assim, ó. Nós estamos com o obreiro lá, que nós estamos ajudando ele lá na fé. Abraço aí para vocês de Nova Chavantina. Então, queridos, é bom nós estarmos aqui, é bom a gente comer. Nós fomos para lá, nós comemos demais da conta, franguinho caipira, gente, vocês precisam de ver o tanto que foi bom, não foi? Pastor Zé, uma picanha, Vanildo, pastor Vanildo, você precisa de ver o trem. A gente foi fazer a obra, mas nós saímos lá um pouquinho, é no espírito, foi muito bom, foi bênção. Eu não tive dificuldade de comer, né, porque eu sou magra. Queridos, voltando aqui então para a nossa revista, a verdade aplicada desse tema de hoje é o resultado da fé que conduz a atitudes de perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança e obediência. Perseverança e obediência. Quando nós temos a perseverança e a obediência a Deus, vai além, o Senhor vai além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. O Senhor faz isso. E nesse texto de referência que o autor colocou na nossa revista, aqui, quando nós começamos a ler detalhadamente esse texto, nós vamos observar que tem, no mínimo, 7 tipos de fé que podemos extrair. Então, assim, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25. Na nossa revista, ele vem verso 25, 26, 27, 28, 29 e 34, mas na nossa leitura, nós vamos incluir o verso 33 também. Diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia, olha só o que aconteceu no verso 26, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Antes, ela estava indo de mal a pior. Olha, veja só, aqui se a gente for começar a analisar verso por verso, nós não vamos ter tempo, mas nós vamos fazer isso nesse texto de referência. Aqui tem uma fé que ela é nascida do desengano. Observa, ela estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, ela já tinha procurado a todos os médicos e estava indo de mal
a pior. Então, aqui vem uma fé nascida do desengano. Como ela estava desenganada, não teve outra alternativa a não ser ter fé. O verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Outras versões têm, tocou nas suas vestes, tocou em sua orla, tocou em seu manto. De qualquer forma, aquela mulher, ela teve uma fé resoluta, uma fé decidida, dela ir e tocar no Senhor, dela ir e tocar nas vestes do Senhor. Então, aqui tem um outro tipo de fé, uma fé decidida, uma fé resoluta. O verso 28, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Aqui, a gente observa uma fé reflexiva, uma fé que estabelece o contato. Ela fala, então, se eu tocar, então ela fica imaginando, se eu tocar, ela está construindo, ela está gerando dentro dela uma fé resoluta, uma fé decidida, uma fé reflexiva, uma fé que estabelece um contato daquele momento entre ela e Deus. O verso 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Ou seja, a partir do momento que ela toca em Jesus, nasce ali a cura dela. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada, aleluia, daquele mal. O verso 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aqui tem uma fé, a fé sincera, uma fé confessada em público. Por quê? Porque ela foi lá, o mestre pergunta, nós vamos mais à frente, nós vamos observar, quem me tocou? Então ela confessa, é uma fé confessada, eu te toquei, quem quer tocar no Senhor nesta manhã? Amém? Então nós precisamos de entender a revelação desse texto para a nossa vida. Tem uma fé que é confessada ao público. Por quê? Porque Jesus, ele estava no meio da multidão e ela não teve medo. Ela confessou o Senhor Jesus. Ela não foi simplesmente mais um na multidão, mas ela mostrou para aquela multidão que pela fé algo aconteceu na vida dela naquele momento. Amém? E o verso 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Essa fé é uma fé recompensada. Ela teve fé e Jesus a recompensou. Recompensou com o quê? Com cura. O que você precisa de ter nesta manhã? Por isso que quando eu iniciei a escola bíblica dominical, eu declarei que nesta manhã a escola bíblica dominical vai ser uma escola de cura na sua vida, de restauração na sua vida, vai trazer refrigério na sua vida. Esta manhã é uma manhã para Deus estar curando você. Amém? Glória a Deus, queridos. Amém. Então, o que fazer quando as esperanças se acabam? Durante um período de 12 anos, essa mulher padecia de um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia contínua. Uma hemorragia que não parava. Um sangramento contínuo. E esse sangramento debilitava ela. Consumia a sua vida. Consumia os seus bens. Por que consumia a sua vida? Queridos, imagina uma pessoa sangrando o tempo todo, 12, olha o período, não era 12 dias, não eram 12 horas, não era 12 meses, era 12 anos. Então, praticamente, que ela estava sem vida, porque o sangue significa vida. Então, ela estava sendo consumida acabando com a sua vida, acabando com os seus bens, porque ela ia de médico em médico, ela gastava, imagina a aflição dela.
Imagina que ela estava acabando com a paz dela. Esse é o cenário que nós vamos ver nesta manhã. Mas mesmo que ela estava vivendo naquele cenário, ela teve uma atitude, ela teve uma fé resolutiva, ela teve uma fé aonde ela foi buscar Deus, aonde ela acreditou, aonde ela confiou. A fé dela foi tamanha que, diante de todos esses obstáculos, ela conseguiu superar tudo aquilo, todo o mal que ela estava passando em Deus. Então, trazendo para a nossa realidade, porque o que nós estamos vivendo, queridos, talvez possa ser isso. Talvez você esteja passando por uma situação, indo de médico a médico, não está encontrando a situação, não está encontrando o diagnóstico, está gasta tempo, gasta esperança, mas nesta manhã, Deus vai mudar o cenário da sua vida, em nome do Senhor Jesus. O tópico 1, aqui fala da condição humana. Essa passagem ela é muito conhecida, é uma passagem que ela trata nos 3 evangelhos sobre essa questão do fluxo de sangue. Então, e é uma questão muito atual que talvez possamos também estar vivenciando. E a gente vai observar que todos nós temos uma dificuldade a ser tratada, que é justamente o tópico 1.1 da nossa revista. Enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, príncipe da sinagoga, aqui nós somos apresentados a história que sofria uma doença incurável. Essa mulher. Então, é o mesmo período e o mesmo cenário. Enquanto Jesus, ele está a caminho para poder fazer uma cura na vida da filha de Jairo, ele tem um encontro com esta mulher. A Bíblia não revela o nome e nem a idade dela. Somente a Bíblia revela o período, o tempo que ela padecia dessa enfermidade, que era de 12 anos de hemorragia contínua. Quantos hoje no nosso meio, no meio da multidão, está assim como aquela mulher? Talvez você aqui, talvez você em casa, você que está me assistindo. Talvez você tenha uma dificuldade a ser tratada. Talvez você tenha um problema a ser resolvido. Quantos assolados e preocupados estão à nossa volta, sem saber o que fazer? Um sofrimento prolongado que buscou a cura durante 12 anos. 12 anos, queridos. Para você pensar, quando a gente começa a imaginar esse período, talvez a gente tenha uma situação de 10, 15 dias, nós já ficamos tão preocupados, e aí agora 12 anos. Então foi um tempo de busca e de esperança frustrada. 12 anos de enfraquecimento, à medida que ia passando, ela estava se enfraquecendo. 12 anos nas sombras espessas da alma, com lágrimas copiosas, de noites mal dormidas, de madrugadas insones, de sofrimentos sem trégua. Imagina o flagelo que aquela mulher ela estava vivenciando. Mas aí, falando humanamente, aquele fluxo de sangue, aquela mulher, ela tentou resolver de todas as formas. Vai no médico tal, vai em canto, vai no fulano, vai na cidade tal, toma isso, toma aquilo. Então, assim, os médicos, na verdade, fizeram ela gastar com tudo. Um tratamento difícil, tratamento caro, e nada resolvia. Diga comigo, nada resolvia. Só aumentou as dívidas, e só aumentou o sofrimento, e só aumentou as angústias. Então, o ponto 2 diz assim, ó, o 1.2, resolvendo os problemas por conta própria. Por quê? Porque se ela tentou com tudo, ela tentou de todas as formas, pelo seu meio, pelas suas condições, e nada estava resolvendo. E aí,
ela não desistiu. Ela continuou a resolver, a buscar, antes, todas as formas, e ela não conseguia. E a Bíblia nos diz que ela recorreu a vários médicos. Se você pegar o livro de Lucas, você vai ver que Lucas escreve que ela gastou todas as suas economias, e nada. Se você ler o livro de Marcos, você vai ver que Marcos comenta ainda que ela piorou. Ou seja, quando enfrentamos uma situação difícil e não encontramos rapidamente a solução, é comum ficarmos desesperados. É comum bater o medo. Há vários exemplos bíblicos de pessoas que agiram assim. Deus tem uma promessa, mas não consegue esperar em Deus. Quem tem promessa aqui nessa manhã? Tem que esperar em Deus. Tem que esperar em Deus. Você não pode resolver os seus problemas por conta própria. Abraão, ele tinha promessa de Deus? Sim ou não? Tinha. Ele tentou resolver por conta própria? Foi? Sim ou não? Foi. Resolveu o problema? Não. Não resolve. Não resolve. Nós não podemos tentar resolver aquilo que devemos esperar em Deus por conta própria. Saul tinha promessa de Deus? Tinha. Tentou resolver por conta própria? Foi um desastre. Jacó e tantos outros homens e mulheres que tinham promessa de Deus. E ele foi tentar resolver por conta própria, sem direção de Deus. O homem, ele age impulsivamente. Você que está me assistindo nesta manhã, entenda, se você não tiver a direção de Deus, a tendência é você agir impulsivamente. Impulsivamente. E, queridos, não importa a situação que você se encontra nesta manhã. Jairo, ele era um homem rico. Jairo, ele era um homem importante. Ele era um homem destacado, poderoso. Mas ele tinha um problema. E o interessante, quando você começa a ler essa parte dos 3 evangelhos, você vai observar que a filha de Jairo também tinha uma idade de 12 anos. E ele tinha dinheiro, ele era rico, ele tinha posse. Mas mesmo com todas as posses que ele tinha, com todo o dinheiro que ele tinha, com toda a condição de vida que ele tinha, ele foi para os pés do Senhor Jesus. Eu quero te dizer com isso, que não importa a condição que você esteja nesta manhã, se você é rico, se você não é, se você tem posse, se você não tem, mas você tem um problema que o seu dinheiro não resolve, que nada das suas posses resolve, e quem resolve o seu problema é o Senhor Jesus. Ele é Senhor da sua vida. Deus, quando ele estava ali, Jairo, ele olhou, falou com Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer, porque Jesus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele estava a caminho de fazer uma cura na vida de uma menina que ela tinha 12 anos, após ele ser expulso de Gadarena, parece a cidade, se não me falha a memória aqui. Ele tinha sido expulso, e ele estava a caminho de fazer um milagre. E ele sabia que naquele imbróglio ali, ele iria encontrar uma mulher, que também com a mesma idade, de 12 anos, que a filha de Jairo tinha, ela estava com 12 anos de sofrimento. Ele sabia que ali era um momento auge,
um momento ímpar que ele iria acontecer na vida daquela mulher, porque ele iria trazer vida para aquela mulher. Jesus, nesta manhã, ele quer te dar vida. Jesus, nesta manhã, ele quer te curar. Jesus, nesta manhã, ele quer te restaurar. Jesus, nesta manhã, ele quer mudar a sua vida. Jesus, nesta manhã, ele quer mudar a condição do seu lar. Ei, talvez você que está aqui nesta manhã me assistindo, você possa estar entendendo que você está entristecido, que nada para você faz sentido, mas eu quero te falar que Jesus na sua vida vai te dar sentido. Jesus na sua vida vai te dar sentido. E aquele período que ele estava caminhando, aquele mesmo encontro, foi um encontro onde ela teve com o Senhor Jesus, foi um episódio único de milagre, e ora Deus, Ele conhece você. Qual é o seu problema nesta manhã? Qual é o seu problema de sofrimento, de angústia, de desespero, de falta de esperança, de dificuldade? Jairo e aquela mulher, ambos com as suas diferenças de vida. Um que já tinha gastado demais, outro que tinha muito. Um que já estava cansado de ir médico e mais médico. O outro, com as suas posses, ele achava que ele podia dar a cura para a filha. E quando ele chegou em si, quando ele parou, falou assim: eu não tenho mais recurso, eu vou ao Mestre, ao Senhor que pode todas as coisas. Queridos, reconheça que você sozinho não pode, que você sozinho não dá conta e que você precisa de Deus. Reconheça nesta manhã. Aquela mulher, ela precisava de ser curada em público, porque o ponto 3 da nossa revista, ele fala assim, olha, cerimonialmente impura. Então, nós vamos observar aqui, que um dos problemas, dos muitos problemas, que aquela mulher enfrentou, por causa da doença, era de âmbito religioso. E, queridos, hoje a gente vive uma religiosidade. Nós vivemos uma religiosidade que precisa ser quebrada do nosso meio. Não podemos viver uma religiosidade, mas nós temos que viver Jesus, que Ele é que faz a diferença na nossa vida. Aquela mulher, ela teve um problema de religiosidade. O seu sangramento contínuo, aquele fluxo que não parava, tornava ela impura. A Bíblia diz lá em Levítico 15, 25, que ela era impura. Ela não podia ter contato com as outras pessoas. A Bíblia diz que ela não podia sequer cumprimentar outras pessoas, porque ela estava com esse sangramento. Durante 12 anos, essa mulher, ela foi comigo rejeitada pela religião. Foi impossibilitada de participar do culto. Ou seja, esse sofrimento que produzia terríveis mal, ele trouxe algumas segregações, alguns impedimentos, aquilo que afetava aquela mulher. Eu separei 3 aqui. Primeiro, ele trouxe uma segregação conjugal. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia relacionar com o marido. E, possivelmente, seu casamento já estava totalmente estremecido. Pensa, pastor Evanildo, você é casado com a sua esposa, mas por um mal você não pode encostar nela. Há 12 anos. Então, se ela estivesse casada, o casamento dela já estava indo de mal a pior. E se ela fosse solteira? Que a Bíblia não diz se ela era casada ou não. Mas se ela fosse solteira, ela não podia casar. Por quê? Porque ela não podia ter contato. Então, a primeira situação é uma segregação conjugal.
ela não podia encostar, não podia ter relação. Ela era impura e proibida de ter relações sexuais. Por isso o casamento dela, se ela fosse casada, já estava praticamente chegando ao fim. E se ela não fosse, ninguém queria casar com alguém que não poderia se relacionar. Segunda segregação que eu coloquei aqui, uma segregação social. Uma mulher com hemorragia, ela não poderia relacionar-se com outras pessoas. Antes deveria viver confinada na caverna da solidão, no isolamento, sob triste realidade do ostracismo. Queridos, trazendo para a nossa realidade, para o foco da nossa realidade, nós estamos vivendo essa segregação social. O Covid, ele está nos levando a esse tipo de segregação social. Com essa situação do Covid hoje, nós ficamos isolados. Quem ainda não pegou, graças a Deus, porque não pegou. Mas quem ainda não pegou, pode ter um familiar que foi acometido por esse vírus. E quem pegou, sabe o que é a solidão de ficar no quarto, sozinho. Você vê alguém levar comida para você lá e não poder entrar na sua casa. Você vê alguém ir lá no seu portão e você não poder abraçar. Agora você imagina, o Covid é aí uma proibição de 14 dias. Essa mulher tinha quanto tempo? 11 anos. Ela estava praticamente que o quê? Morta. Ela vivia separada. O Covid hoje nos leva a viver essa segregação social, essa separação da família. O Covid hoje nos impede do que a gente mais gosta de fazer, abraçar. Nós não podemos mais abraçar as pessoas. Queridos, tem abraço que cura, tem abraço que salva, tem abraço que restaura. Foi aquilo que aconteceu. O toque daquela mulher naquele dia, naquele momento, curou ela. Mas o Covid impede você de tocar. O correto hoje é a gente não mais, é só conversar de longe. É o distanciamento, é a segregação social que aquela mulher viveu há 12 anos e nós estamos vivendo há 14 dias, há alguns momentos, e a gente já quase enlouquece. Imagina como aquela mulher ficou. Mas eu quero te falar nesta manhã, o toque do Senhor, você pode tocar nele pela fé. Ele não está materializado em pessoa física aqui, mas o Senhor Jesus está aqui através do Espírito Santo em você. E Ele está aqui nessa manhã para te curar. Ele está aqui nessa manhã para te restaurar. Então são tipos de segregações que ela vivia no casamento, social. Ela vivia essa triste realidade. Era praticamente que ela estava quase com a lepra. É o Covid. Está com Covid, todo mundo está correndo. A gente não quer nem mais se ver. Nós temos medo. Por 12 anos, ela não pudera abraçar ninguém. Imagina, queridos, tanto que é gostoso o abraço. Eu sou uma gordinha, todo mundo que me abraça fica bem abraçado, né? Porque abraçar uma gordinha é bom. Eu gosto de abraçar, mas nós estamos impedidos disso. O toque, estar junto. Hoje, a gente está aí vivendo o mundo do medo, da depressão, do desespero, da angústia. A gente já dorme assustado. Deu um espirro, nós estamos assustados. Ela vivia com vergonha. Ela vivia com a autoestima dela amassada. E por ela viver daquele jeito, queridos, pensa você, ela estava com tudo isso, ela estava impedida, todos achavam que era praticamente que era uma lepra. Por isso ela chega anonimamente
Por isso ela chega, praticamente que quase que se ela pudesse se esconder para chegar em Jesus, ela chegava. Ela chega anonimamente por detrás. Por isso que ela faz assim, porque ela tinha medo de ser rejeitada. Por quê? Porque a lei judaica diz que quem a tocasse ficaria cerimonialmente impuro. Ei, você pode estar com qualquer tipo de situação. Jesus não vai fazer acepção de você. Jesus não fez acepção daquela mulher. Ela tocou nele. A tendência é que ele iria ficar impuro. Mas o que aconteceu? Jesus a recebeu, a curou e a transformou naquele sofrimento e trouxe ela a vida e vida com abundância. Nesta manhã, entenda você que o Senhor vai te dar vida e vida em abundância. Aleluia! A terceira segregação foi uma segregação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia entrar no templo, nem na sinagoga para adorar. Ela estava proibida de participar do culto público. Porque nós fazemos o nosso culto particular em casa. Mas esse aqui é o culto público. É o ato de você vir adorar a Deus no culto público, na multidão. É o ato de você vir confraternizar. Ela não podia ir ao templo. A Bíblia diz que ela não podia, está lá em Levítico. Ela era proibida. Então, queridos, quantos de nós hoje estamos enfermos na alma? É algo que a gente tem que parar e pensar. Quantos estão cheios de angústias e sofrimentos e pensam que não podem mais se aproximar de Deus? Tem pessoas que acham que por causa do pecado dele, pela vida que ele leva, ele não pode mais se aproximar de Deus. Deus está te chamando, Ele quer transformar a sua vida, basta você se dispor. Não importa a situação que você já viveu, não importa o tipo de homem ou de mulher que você já foi, o que importa é que você nesta manhã toma uma atitude de render-se aos pés do Senhor Jesus. Ele está aqui nesta manhã, nós podemos sentir a doce presença dEle aqui te chamando, e é isso que você precisa de entender, que Deus, Ele não faz acepção. Se você roubou, se você matou, se você prostituiu, se você está com lepra, se você está, o tipo de doença que for, Jesus tem cura para você nesta manhã. Jesus tem cura para você nesta manhã. Jesus tem restauração para você nesta manhã. O Senhor está te restaurando nesta manhã. Deus tem mais para você. O que você precisa fazer é ter uma atitude de fé, como aquela mulher teve. E sabe, queridos, quando você tem atitude de fé, você começa a viver os efeitos da fé. Aquela mulher, ela teve uma atitude sobre todo esse âmbito de situação que ela estava vivenciando, sobre todas essas segregações, essas dificuldades, aquelas barreiras que ela estava vivenciando. Mesmo assim, aquilo não foi impeditivo para que ela pudesse tomar uma atitude. Eu quero te convidar nesta manhã a você fazer uma reflexão de como você está vivendo. E eu quero te convidar, assim como aquela mulher teve uma atitude de fé, que você venha nesta manhã a ter uma atitude de fé também. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não se deu por vencida. Apesar das suas dificuldades, apesar das suas adversidades, ela reuniu forças. Diga comigo, reuniu forças para encarar preconceitos,
Que tipo de preconceito que você está vivenciando? Talvez não seja o preconceito da doença, mas seja o preconceito de você vencer a barreira de sair da sua casa e vir congregar. Talvez não seja o preconceito de um fluxo de sangue contínuo, mas seja o preconceito das suas limitações que você tem de sair da sua casa e de falar, eu quero Deus. Talvez você tenha um preconceito de falar assim, eu vou esperar essa situação resolver para depois eu ir para Jesus. Ei, toma uma atitude! Deus quer que você venha da forma que você está, rompa esses preconceitos, rompa essas suas adversidades, tendo a atitude de vir tocar no Senhor. Quando você faz isso, Deus muda a sua vida. Ela venceu a multidão e ela chegou no seu alvo, que era tocar nas vestes de Jesus. Aleluia! Queridos, imagina você, tenta se colocar na situação daquela mulher, a fraqueza que ela estava. Nós que somos mulheres, nós sabemos, olha a fraqueza que ela estava. Há 12 anos. Mas ela tinha algo dentro dela, a fé dela, aquela fé resolutiva que nós vemos lá no início do texto. Uma fé determinada. Que ela falou assim, eu vou passar por aqui. Ela tinha um alvo. Ela tinha algo. Nós estamos orando. Pastor Eudes colocou aqui a oração de madrugada. Ele tem um alvo para a igreja, mas ele tem um alvo particular dele também. Muitos não estão orando às 3, outros estão orando às 4. Não importa o horário que você esteja orando. O que importa é que você estabeleça um alvo de buscar o Senhor Jesus. Ela tinha um alvo. Ela precisava de atravessar a multidão para tocar em Jesus. E ela foi. Queridos, não é fácil, quando nós estabelecemos um alvo, romper. Não é. O nosso corpo, ele é almático. Nós temos por natureza isso. Mas nós temos que ter determinação. Eu vou romper, eu vou levantar, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou declarar que Jesus é mais a minha vida, eu vou declarar que tudo posso naquele que me fortalece, eu vou declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou buscar o meu Jesus, porque eu sei que é nele que eu tenho crido e é ele que faz eu vencer. É essa determinação que aquela mulher, ela teve no momento que ela foi atravessar a multidão, a vencer os preconceitos. Por causa daquela situação dela, que ela precisava de vencer os preconceitos. Por quê? Porque ela era uma mulher impura. Ela vivia às margens de uma sociedade judaica. E a enfermidade que ela tinha, ela prejudicava ela em todos os níveis, em todos os aspectos da sua vida. Ela não poderia estar no meio daquela multidão, mas ela foi lá vencer o preconceito. Tem pessoas que não são convertidas. Você às vezes mora com a pessoa e ele quer impedir você de vir buscar a Deus. Ele quer segurar você na sua casa. Às vezes é a esposa por falta de sabedoria, às vezes é o esposo por falta de conhecimento. E ele quer te impedir. E às vezes são as nossas próprias limitações que nós mesmos colocamos. A nossa mente. E aí, aquela situação dela vencer, ela teve uma estratégia, ela teve uma fé inteligente. A Bíblia diz que ela foi por detrás. Sua atitude de tocar na orla do Senhor
foi uma atitude de fé, foi uma atitude mesclada com sabedoria e uma atitude mesclada com coragem. Eu quero convidar você nesta manhã, você ter fé, você ter uma atitude de sabedoria, uma atitude de coragem, para você vir também tocar no Senhor. Por quê? Para nós aproximarmos do Senhor Jesus, é preciso nós termos fé, porque a fé nos ajuda a vencer as barreiras. A fé nos ajuda a ir além. E é isso que nós temos que ter. Muitas vezes são dificuldades impostas pela circunstância. A vida nos impõe limites, mas em Deus nós somos sem limites. O limite que você está vivendo agora é o limite que você vê com seus olhos naturais, mas Deus não vê a situação que você está vivenciando com os olhos naturais. Os olhos de Deus vai além, os olhos de Deus vai muito mais. Você tem um olhar limitado, mas o olhar de Deus, ele é ilimitado. E é por isso que você tem que estar olhando para o centro, para o alvo. Aquela mulher, ela tinha um alvo, ela perseguiu o seu alvo. Qual era o alvo daquele momento? Tocar em Jesus. Tocar em Jesus. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E quando ela vence a multidão, Deus olha para ela diferente. Jesus, Ele estava atendendo uma urgente necessidade. Ele estava a caminho para fazer um milagre lá com a filha de Jairo. Mas Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. E naquele momento, eu imagino, não está escrito isso na Bíblia, Jesus caminhando e tal, e ele apressado para poder fazer o milagre na filha. Aí, de repente, eu imagino, não está escrito, eu estou conjecturando. Ele para e falou: saiu algo de mim. Saiu algo de mim, estremeceu aqui, saiu algo de mim. E ele para. E ele fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? Porque aquela mulher, ela estava impura, ela estava proibida de ter contato, e ela teve ousadia, ela rompeu, ela foi lá, quebrou o obstáculo da multidão, ela perseguiu o seu alvo, e ela foi e tocou no Senhor Jesus. Aquele momento do toque dela em Jesus, era para Jesus ficar impuro, porque a lei judaica diz que quem tocasse numa mulher com sangramento ficava impuro. Mas Jesus, querido, nesta manhã está dizendo: eu não faço acepção de pessoas. Vinde a mim como estais, vinde a mim agora. Eu quero te curar, eu quero te restaurar, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar seu casamento, eu quero transformar o seu lar. Eu sou o Senhor da sua vida. Foi isso que aconteceu com aquela mulher naquele momento. Ele falou: quem me tocou? Porque de mim saiu o quê? Virtude. Quando você toca em Jesus, a sua vida é transformada. A sua vida é transformada. Aquela mulher impura, considerada pela sociedade, mas não impura, considerada por Jesus. Jesus não faz distinção. Ele ama o pobre, o rico, o amarelo, o preto, o verde. Ele ama a todos. Deus, o amor dele é incondicional. Então, da forma que você está, para de colocar limites em servir a Jesus. Venha ao Senhor, venha para os pés dele, confesse ele como o único, suficiente Salvador da sua vida vai ser transformada, seu lar vai ser transformado, seu casamento vai ser transformado, seu trabalho vai ser transformado, tudo em você vai ser transformado, porque ele é Senhor. É esse toque que você precisa, vencer os obstáculos, vencer a multidão. Por quê? Por onde Jesus passava,
havia uma multidão junto com ele. As multidões rogavam-lhe que deixasse tocar ao menos na sua orla, na sua roupa. Esse tipo de acontecimento, naquela região, quando a gente lê os 3 evangelhos e os outros livros, você vai ver que vai acontecendo, a fama do Senhor vai crescendo. A fama do Senhor vai crescendo. E aquela mulher precisava de tocar em Jesus, e ela creu, e ela venceu aquela situação, e ela tomou a decisão de ir a Jesus. Eu quero te convidar a você tomar uma decisão de vir a Jesus hoje. A fé dessa mulher, ela foi ativada a ouvir os testemunhos milagrosos e diversas maneiras com as quais ela fora. Diversos testemunhos tinha. Jesus curava, Jesus batizava. Então, a fé daquela mulher, ela foi ativada. E o que aconteceu? Independentemente das restrições e obstáculos, ela enfrentou e ela foi até Jesus. Ela foi. Não foi fácil, mas a multidão não pôde impedir a sua atitude de fé. Queridos, fala comigo, a fé move. A fé move. A fé daquela mulher moveu ela a saltar os obstáculos e vencer aquela multidão. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que você precisa de congregar, é por isso que você precisa de ler a palavra, porque quando você lê, quando você ouve, você vai mastigar, você vai ficar digerindo essa palavra, e o Espírito Santo de Deus vai ficar ministrando na sua vida. Às vezes eu estou falando algo que o Espírito Santo de Deus está fazendo você remoer outra situação. Queridos, a fé vem pelo ouvir, e com certeza ela não foi a Jesus às cegas. Ela tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus dava o quê? Vista aos cegos e purificava os leprosos. Glória a Deus! Eu estou falando de um Jesus vivo. É o mesmo Jesus ontem e hoje. Um Jesus que libertava os cativos, um Jesus que levantava os coxos, que ressuscitava os mortos e devolvia sentido da vida. Deus quer devolver sentido da sua vida nesta manhã. Deus quer devolver sentido do seu casamento nesta manhã. Deus quer te curar. Mesmo sendo rejeitada por todos, ela foi acolhida por Ele. Não existem impossíveis quando resolvemos buscar o Senhor Jesus. Amém, queridos? A fé cristocêntrica, ela tem alvos. Qual é o seu alvo nesta manhã? Qual é o seu alvo nesta manhã? Nada vai te impedir de você avançar, seguir além. Tudo é possível àquele que crê. Nem mesmo a multidão de problemas ou pessoas vai te impedir. Não vai. Muitos foram os sofrimentos vividos por essa mulher. Mesmo assim, ela resolveu deixar tudo para trás e seguir adiante. Queridos, não fica remoendo o passado. Quem vive de passado é museu. Você vive do presente construído em Deus. Você não vai viver do seu passado. Deus tem presente para você. Ela ergueu e disse a si mesma: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ou seja, a fé dela levou ela a ter uma atitude. De quê? De ter um toque especial no Mestre. Nessa manhã, o Senhor Jesus convida você a tocar nele. Um toque especial. Um toque de atitude. A impureza dela não impediu o seu alvo. A falta de dinheiro não foi obstáculo. A sua debilidade não roubou a sua fé. Então, são lições que nós podemos trazer para a nossa vida e aplicar hoje. Apesar de todas as barreiras, essa mulher foi até Jesus sem se importar com mais nada. Além dela vencer preconceitos, multidão, ela precisava de vencer o maior desafio, que era tocar em Jesus.
Tocar em Jesus era o último passo do seu percurso, mas o seu principal objetivo. Qual é o seu principal objetivo nesta manhã? Por que você veio aqui nesta manhã? Para bater meta? Simplesmente para vir? Nós temos que desejar o Senhor, nós temos que almejar o Senhor. Quando tocamos as vestes de Jesus com fé, nós podemos ter certeza da cura. Queridos, alguém me disse, nessa semana, contou uma história dos heróis da fé, que um jovem perguntou para ele: como é que você faz para ter esta unção, para quando você ministrar, essa multidão se ajoelhar, quando você falar de Jesus, algo acontecer? Eu quero ter essa mesma unção. Aí ele pegou um balde de água bem grande, um tambor, pegou o camarada, colocou a cabeça dele lá e ficou. Ele afogou ele lá, afogou. E quando ele quase não dava conta mais de espernear, ele foi, tirou ele para cima. Aí ele falou assim: o que você sentiu quando você estava lá embaixo? O que mais você desejou? Eu ansiei, eu desejei respirar, eu desejava de toda a minha alma respirar. Ele falou: é assim que você tem que buscar Jesus, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua vontade. Você precisa de ansiar por Jesus dessa forma, aí Ele vai vir. O que eu quero que você entenda nesta manhã? O toque dessa mulher foi com esse desejo, de vontade, de fé. Ela teve esse toque, ela teve esse desejo, ela teve. Por isso que quando ela tocou nele, imediatamente ela foi curada. Quando ela tocou em Jesus, saiu dele o quê? Virtude. Queridos, Jesus não está aqui fisicamente, mas Ele está aqui pela pessoa do Espírito Santo. Ele não está aqui em forma de homem, mas Ele está aqui em forma do Espírito na sua vida. Você pode tocar nele nesta manhã. Ele é sensível, Ele fala conosco, Ele ministra em nossas vidas. A fé nos proporciona a experimentar o poder de Deus. E nesta manhã, eu quero falar com você do toque dela, que você venha ter esse toque especial. E se nós tivéssemos mais tempo, nós vamos observar que o toque dela foi um toque intencional. Ela não tocou acidentalmente, ela quis, ela pretendia. Foi um toque proposital, ela desejava ser curada. Foi um toque confiante, ela foi movida pela fé. Foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente curada. Quero convidar você a ficar em pé. Queridos, e a cura desta mulher, foram as 3 curas: física, emocional e espiritual. Por quê? Foi física, porque quando ela tocou em Jesus, o sangramento dela foi estancado. Emocional, Jesus não desprezou, mas chamou de filha e disse: filha, tem bom ânimo. E foi espiritual, porque Jesus salvou. Ele falou assim: a tua fé te salvou. Eu quero te convidar a tocar no Senhor nesta manhã, dessa forma, para você desfrutar dos benefícios da fé. Porque depois desses toques, dessas curas física, emocional e espiritual, ela foi desfrutar do momento de vitória dela. Por que Jesus perguntou para ela: quem me tocou? Sabe por quê? Porque ela era uma mulher impura. Ela estava excluída da sociedade. E Jesus, quando Ele faz um milagre por completo. Ele a curou
fisicamente, estancando aquela hemorragia. Ele a curou emocionalmente. E Ele a curou trazendo fé. E quando eu digo emocionalmente, porque ela precisava ser reinserida na sociedade. E aí então, Jesus fala para ela, naquele momento. Ele reinsere ela na sociedade. Quando você está longe do Senhor, quando você está disperso do Senhor, você está excluído da sociedade. E Deus quer te reinserir nesta manhã na sociedade dele, aleluia. Deus quer te reinserir na sua família nesta manhã. Deus quer te reinserir a você ter vida e vida em abundância nesta manhã, aleluia. Aleluia. Deus então, depois de 12 anos que ela estava com aquela hemorragia, agora quando sai a virtude de Deus, Ele buscou saber quem tinha tocado. Aquilo foi para que aquela oportunidade testemunhasse do favor de Deus. Jesus sabia quem tinha tocado, mas ele quis reinseri-la na sociedade. Nesta manhã, que o Senhor reinsere você na sua vida conjugal, espiritual, emocional, fisicamente. Restaure você. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir ao pastor Ivanil para cantar aquele hino, porque Ele vive. Ele está aqui nesta manhã. E enquanto Ele vai estar tocando, vai haver uma unção sobre a sua vida. E o Senhor vai te restaurar nesta manhã. Toque em Jesus agora. Sabe por quê? Porque Ele vive, Ele reina e Ele está aqui nesta manhã. Ele reina, Ele está aqui nesta manhã. Ore ao Senhor. Qual é o seu milagre que você quer e precisa? Toque no Senhor nesta manhã. Comece a orar ao Senhor nesta manhã. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir: Deus, vem me curar. Se você entrou aqui nesta manhã precisando de uma cura, eu quero dizer para você que Deus pode te restaurar, que Deus pode te curar. Deus, em nome do Senhor Jesus, aumenta a fé do teu povo, aumenta a fé da tua igreja, aumenta a fé do meu irmão, da minha irmã que está me assistindo nesta manhã. Meu Deus, que não seja simplesmente, Senhor, um falar, mas seja o poder de Deus derramado sobre a igreja agora, porque o Senhor vive e reina para sempre, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, é o Deus eterno. O Senhor está aqui para reinar, o Senhor está aqui para curar, o Senhor está aqui para fazer, Deus, milagres. O mesmo milagre que foi feito há 12 anos naquela vida daquela mulher, faça aqui hoje. Estanca cicatrizes, estanca, Senhor, as doenças, as doenças psicossomáticas, as doenças da alma. Deus, arranca agora, Deus, da nossa vida, arranca, Deus, Senhor, todo aquilo que está nos impedindo de romper, toda cegueira espiritual, porque o Senhor vive e reina para sempre em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque Ele vive.